A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Aqui é o Wallace, professor do Instituto Profético. Estaremos dando início a essa aula, fazer uma oração, que Deus possa abençoar os irmãos. Amantíssimo Deus está no Pai, queremos agradecer ao Senhor por o início desse projeto, por essa aula, pelo seminário, para aqueles que estão dando início, aos alunos que fazem parte desse projeto, que Deus possa alcançar e abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Introdução geral à disciplina. O Antigo Testamento é a primeira parte das Escrituras Sagradas, né? É importante. O Antigo Testamento, por muitas pessoas, é desvalorizado, né? Por muitos teólogos, pastores. Tem pessoas que têm um certo tipo de preconceito de pregar o Antigo Testamento, mas ele é muito importante, meus irmãos. O Antigo Testamento ele é inspirado por Deus. Contém 39 livros protestantes escritos entre 1400 a 400. A ênfase de 39 livros, porque o Antigo Testamento, assim como a Bíblia Sagrada, ela é baseada pela Bíblia Hebraica. A Bíblia Hebraica ela contém 24 livros e é dividida por 3 divisões, como Lei, Profetas, Histórico. Já a Bíblia Protestante por 4 divisões, como Lei, né, como Pentateuco, livros históricos, sapienciais, profetas maiores e profetas menores. Então a gente percebe que existe uma divisão diferente da Bíblia Hebraica. É fundamental para entender a história da salvação e a vida de Cristo. Estudar o Antigo Testamento é a gente entender a nossa história, entender a cosmogamia, né? A criação, a queda, a história dos patriarcas. Então é importante ter o domínio do Antigo Testamento. Sabemos muito bem que o Antigo Testamento ele é muito importante para o crescimento da igreja. Deve ser pregado, ensinado, estudado com referência e com profundidade. A revelação de Deus. A revelação é o ato de Deus se dar a conhecer ao ser humano. Deus decide conhecer o ser humano. A revelação culmina em Jesus Cristo, como diz em Hebreus capítulo de número 1, né? Vamos lá fazer menção dessa leitura. Hebreus capítulo número 1, verso 1 e 2. Há muito tempo Deus falou de muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Ele falou de muitas vezes, de muitas maneiras. Como assim de vezes, de muitas maneiras? São 40 autores ao todo da Bíblia. E no Antigo Testamento são diversos gêneros, como poéticos, narrativas, proféticos. Percebemos que existem diversos gêneros. Percebemos que os autores eles vão se relacionar. Por que eles vão se relacionar? Porque a Bíblia em si é teocêntrica, é voltada para Deus como Deus, o centro das Escrituras. É progressiva. Deus se revela em etapas na história. Deus se revela na criação, na consciência e nos profetas e nas Escrituras. Deus decide se revelar por meio dos profetas, como foi falado. Ele revela. Deus ele falou de várias maneiras, né? Então isso é importante. A teologia ela é progressiva. A gente percebe que a história se inicia em Gênesis e vai se culminar no Apocalipse. Percebemos que no Gênesis houve a queda, mas houve um plano de redenção, que sobre o ventre de uma mulher nasceria um ser que pisaria na cabeça da serpente. Que esse ser é o próprio Jesus Cristo. Percebemos que o Evangelho ele está infiltrado, ele está bem claro, escancarado no Antigo Testamento. A tradição oral, a formação do Antigo Testamento. Antes da escrita, a revelação era transmitida oralmente. Então entende que a palavra que nós temos hoje como Bíblia, que a gente sabe que se passou por diversos tipos de adaptação, sabemos que a palavra em si veio dos papiros, dos pergaminhos, né? E percebemos que não tinha essa facilidade de ter todos os 66 livros de uma forma tão, tão atual, tão moderna. Era diversos papiros para os diversos livros. Hoje a gente tem essa facilidade. E não somente isso, percebemos também que a gente tem algo escrito, marcado. E, inicialmente, a palavra era guardada de forma oral, através dos anciões. A gente percebe isso como nós lemos em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7. A gente percebe que existe um embate entre judeus, entre Cristo e os judeus, entre os fariseus, e eles vão enaltecer muita tradição dos antigos, e Cristo vai falar muito sobre isso. Então eles se baseiam nessa doutrina de forma moral.
A pedagogia hebraica é relacional e vivencial, importante. Deuteronômio 6, 7. Ensinar aos teus filhos é uma prática dos judeus. Todo judeus, toda criança aos 12 anos tem que ter a formação dos 613 livros da lei, o preceito, né, gravado, ensinado, é importante, né, esse contato relacional. A escrita surge para preservar. Então entende que a escrita é para poder preservar a escritura. Então é importante que a escrita é muito importante na nossa vida. Tem muita gente que usa como meta a escrita. Tem pessoas que não conseguem aprender se não escrever. Acredito que você talvez vão estar assistindo essa aula, você vai estar escrevendo coisas que talvez não estão sendo abordadas no livro. E os irmãos vão escrever justamente para poder ajudar no aprendizado, no ensino. E ordenar a revelação diante dos perigos do esquecimento. E não somente isso, para ordenar de forma sequencial e para poder preservar as escrituras sagradas, que possamos preservar as escrituras, irmão. Vamos valorizar a palavra de Deus, a importância, né, de preservar, guardar. E hoje a gente vê, nos dias atuais, grupos de pessoas céticas de outras religiões querendo acabar com a Bíblia, querendo destruir a Bíblia, querendo acabar ou alterar com a Bíblia. A criação. Gênesis capítulo 1 e 2. Deus cria o mundo com ordem, propósito e função. Deus dá ordem ao homem. O homem, Deus cria para ser o agricultor, né? Para poder ser líder, para poder dar nome aos animais. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, né? O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criação de Deus. Criação triuna, né? Deus delega a responsabilidade ao homem sobre a criação. Deus dá responsabilidade. Deus atribui o governo do mundo ao homem. E não somente isso, Deus dá um mandamento. Que ele poderia comer de qualquer árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus dá esse mandamento para o homem. Mas aqui entra aquela palavra, livre-arbítrio, não é isso? Então o homem tem poder de escolha. Lá na carta em Timóteo, a gente vai se tratar sobre esse assunto, mas lá em Timóteo percebe que Adão, ele sabia. Ele vai pecar de forma consciente. Quem está sendo enganado é Eva. Então ele sabia o que ele estava fazendo. A criação é muito boa, reflexo da bondade do Criador. A queda, o pecado entra no mundo por meio da desobediência. Adão sabia o que estava fazendo, ele desobedece literalmente. Ele quebra a aliança, porque o mandamento que Deus impõe sobre Adão é uma aliança. Deus trata uma aliança com Adão. Ó, você pode comer de qualquer coisa, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando você comer, seus olhos vão se abrir. Vai conhecer o mal, né? Vai quebrar a aliança que eu tenho contigo. A quebra de relacionamento com Deus, com o próximo e com a criação, isso já culpa, vergonha, morte. Os olhos se abrem, sentem vergonha. E Deus promete redenção, né? Deus é um Deus que promete redenção. Gênesis 3:15. Olha o que vai dizer a palavra de Deus lá em Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar. Está falando sobre quem? Sobre o próprio Cristo, né? Então, Deus é um Deus de redenção. Deus é um Deus de oportunidade. Conclusão e aplicações. O Antigo Testamento é essencial para entender o plano de Deus. A criação e a queda explica a condição humana atual, a depravação total que nós encontramos de pecaminosidade, como vai dizer lá em Romanos capítulo 6, o salário do pecado é a morte. Vai falar sobre o batismo, né? O ato do batismo, quando nós somos batizados, emergidos sobre as águas, é como se nós descemos a sepultura, né? Assim como Cristo desceu a sepultura, nós estamos sendo realmente recebendo a porção como nova criatura. A tradição oral nos lembra da importância do ensino relacional, preparar-se para a próxima aula sobre inspiração, cânones da escritura, né? Importante. Outra coisa importante, toda a escritura é útil para o ensino. 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a escritura inspirada por Deus, útil para o ensino, para redarguir, para corrigir, para instruir com justiça. A Bíblia é a base para a vida. A Bíblia é a base para a vida cristã. O Antigo Testamento nos revela o caráter de Deus, a sua obra de redenção. Então, o Antigo Testamento é importante, irmão. É a palavra, é a autoridade final para o ensino, é correção e informação espiritual. Então a Bíblia é para o ensino. Então o Antigo Testamento ele é inspirado sim.
ele é inspirado por Deus, né? O Antigo Testamento ele deve ser pregado, ele deve ser ensinado. É útil, né, para ensino, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. A importância de estudar o Antigo Testamento nos dias atuais. O Antigo Testamento prepara o caminho para o Cristo. Olha o que Deus vai dizer lá em Lucas capítulo 24 e 44. (24 e 44). Olha o que Deus vai dizer. Olha o que Deus vai dizer. E disse-lhe: foi isso que eu falei enquanto estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo ao que meu respeito está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então quer dizer o quê? Que Cristo está se referindo ao Antigo Testamento. E tem muitas pessoas que não dão importância de estudar o Antigo Testamento. Cristo se baseava no Antigo. O Antigo é a sombra do Novo. Ele antecipa o Novo. Entende? Cristo ele usou o Antigo Testamento como base, assim como o apóstolo Paulo. Percebemos que nas suas cartas paulinas há diversas citações diretas do Antigo Testamento. Nos ensina sobre a fidelidade de Deus, suas promessas, sua santidade. A teologia do Antigo Testamento forma a base para a compreensão da salvação em Cristo. O Antigo Testamento reflete a sabedoria prática e teológica para os desafios da vida cotidiana. Há diversos ensinamentos no Antigo Testamento que devem ser ensinado, repassado. Vamos combater esses irmãos que dizem que o Antigo Testamento não deve ser pregado. Toda a escritura é útil para o ensino, para a correção, para redarguir. Toda a palavra de Deus é divinamente inspirada por Deus. Amém? Vou estar orando para poder encerrar essa aula. Não deixe de ler os materiais complementares, não deixe de interagir com o grupo, não deixe de convidar o irmão para poder participar dessas 4 aulas. Que Deus abençoe a sua vida. Amaltíssimo Deus, eterno Pai, quero agradecer ao Senhor por essa aula, que Deus possa abençoar a sua vida, que você venha ser tocado, que Deus ele venha abrir seu entendimento, que você possa ter entendimento da palavra de Deus, que você venha se aprofundar, mergulhar. Não deixe de estudar a palavra de Deus, não deixe de meditar de dia e de noite para que seja bem sucedido e que o Senhor possa dar capacidade teológica de entender, de compreender. E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Não somente isso, a teologia do Antigo Testamento. A teologia do Testamento é uma teologia histórica e narrativa. Deus se revela progressivamente ao longo da história de Israel, com alianças, leis e promessas. A teologia do Antigo prepara o entendimento cristão, a criação, a queda, as alianças, a redenção. A centralidade de Deus. Deus é o Criador, sustentador, juiz e redentor. Temas principais: aliança, lei, justiça, misericórdia, reino de Deus e o messianismo. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Amém?